Jonas no coração da cidade. Nós falamos a semana passada sobre Jonas no coração dos mares. No capítulo 2, quando Jonas foi lançado no mar, nas profundezas do mar, e ali ele faz uma oração a Deus. Essa oração que ele fez é uma oração citando passagens do Salmo. Então, na angústia ali, naquele desespero, Jonas clama a Deus e Deus responde ele. Algumas pessoas têm dificuldade de acreditar nessa história e alguns chegam a pensar assim, não, isso é uma lenda, né? Então, não há possibilidade de uma pessoa passar 3 dias no ventre de um grande peixe. Irmãos, milagre não se explica. Quando eu aprendi no seminário, eu perguntei assim ao professor, explica aí o que é milagre. E ele falou assim, milagre não se explica. Quando você tem algo na Bíblia que você consegue explicar na perspectiva humana, deixa de ser milagre. Então, milagre ou você crê ou não. E aqui a palavra do Senhor, ela fala que Jonas permaneceu 3 dias e 3 noites no ventre daquele grande peixe. Então, hoje nós vamos falar sobre Jonas no coração da cidade. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Pode ser que sua Bíblia também esteja gelada aí também, tá? Vamos lá, gente. Glória a Deus. Achou aí? Jonas capítulo 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela a pregação que eu te disse. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda em 40 dias Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor, porque a palavra chegou ao rei de Nínive. Ele se levantou do seu trono e tirou de si os seus vestidos e cobriu-se de saco e assentou-se sobre a cinza. E foi uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem beba água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu a obra deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não fez. Meus irmãos, feche seus olhos agora, nós vamos orar. Pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós estamos num tempo muito desafiador. É por isso que a palavra do Senhor fala que
a fé de muitos vão se esfriar. E aí você fala, por quê? É por se multiplicar a iniquidade. Os dias serão desafiadores. E nós podemos levar esse dia, caminhar em fé, caminhar em oração, caminhar clamando a Deus. Então, gostaria que você orasse ao Senhor, para Deus, fala comigo nessa noite. Porque se você entrar por essas portas e não ouvir a voz de Deus, talvez você volte para casa pior do que você entrou. Então fala, Deus, fala o meu coração. Senhor, abre os meus ouvidos, me torna sensível à voz do teu Espírito. Então Jonas no coração da cidade. Eu queria que você olhasse essa imagem. É claro que esse não é o Jonas, mas aí representa exatamente um homem sendo vomitado na cidade de Nínive. Ele é enviado por Deus mais uma vez. Diz a palavra que Jonas ouve a voz de Deus pela segunda vez. E aí eu começo a imaginar quantas vezes é necessário Deus falar conosco. E aí eu aprendo, é um Deus que Ele fala quantas vezes for necessário ao nosso coração. Eu não sei quantas vezes é necessário você ouvir a voz de Deus, para Deus levar você ao chamado. Tem pessoas que têm dificuldade de ouvir. Jonas teve dificuldade de ouvir a Deus e obedecer. Então Deus fala a segunda vez, para que ele se levantasse e ele fosse à cidade. Ele caminhasse na cidade 3 dias, proclamando, ou seja, era necessário 3 dias caminhar na cidade. A cidade, uma grande cidade. Mas Jonas, no primeiro dia que ele começa a pregar, começa o milagre. E o mais interessante é que a mensagem de Jonas era uma mensagem muito simples. Era uma mensagem que ele tinha que falar apenas da destruição. Eu não sei se você já leu. Vamos ler novamente aí, por favor. Esteja atento à palavra. Qual seria a mensagem que ele devia entregar? É que dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Meus irmãos, é uma mensagem simples ou não é? Mas Deus disse, fala o que eu te digo. Deus estava mostrando para Jonas que a mensagem não era dele. Porque se Jonas fosse preparar uma mensagem segundo o seu coração estava cheio de revolta, de ódio. Então Deus fala com ele, fala, proclama o que eu te digo. Anuncia a minha palavra. Anuncia o meu juízo sobre Nínive. Então você imagine bem, Jonas caminhando pela cidade, entregando essa mensagem, proclamando, dentro de 3 dias, Nínive será destruída. Na verdade, Jonas queria isso mesmo. Ele não queria ver salvação, ele queria ver destruição. Mas os planos de Deus estavam acima do entendimento de Jonas. Jonas procura resistir
a vontade de Deus. Queria que você voltasse aí. Jonas procura resistir à vontade de Deus. E eu começo a observar que uma das primeiras coisas na vida de todos aqueles que querem seguir no reino de Deus, que tem que fazer, é abrir mão da sua vontade. Talvez esse tenha sido um dos grandes desafios na nossa vida, que é abrir mão da nossa vontade. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, e ele fala o seguinte: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, meu irmão, para seguir a Jesus, tem que mortificar a nossa vontade, o nosso querer. E Paulo, ele tinha uma experiência tão forte com Deus, que ele chega a declarar isso: eu não vivo mais. A vida que eu antes vivia na carne, hoje eu vivo na fé, no Filho de Deus. E eu observo, irmãos, que todas as vezes que não abrimos mão da nossa vontade, isso nos causa dor. Inicialmente, Paulo não queria abrir mão da sua vontade. E o Senhor Jesus aparece a ele e fala assim: Paulo, duro é resistir contra os aguilhões. Quando fala em aguilhão, imagina um ferrão que usava para aquele boi bravo, que ninguém amansa. Então vinha com um aguilhão pontiagudo e começava a tocar ali naquele boi bravo, e ele tinha que amansar. E parece que Paulo era exatamente isso. Um coração bravo, um coração resistente à vontade de Deus. E aí o Senhor Jesus fala assim: duro é para ti recalcitar, duro é para ti resistir os aguilhões. Então, resistir a Deus nos traz dor. E isso trouxe dor na vida de Jonas. Por resistir à voz de Deus. Mas aqui, Deus não desiste de Jonas. Meus irmãos, eu tenho observado que no decorrer da história bíblica tem muitas pessoas que Deus não desistiu. Abraão, por exemplo, Abraão erra, mas Deus insiste com Abraão. Jacó, Ezequias, o rei Ezequias, quando o Senhor fala com ele a segunda vez e dá a ele uma nova chance de vida. Pedro, como o Senhor dá chances para Pedro. Irmãos, o Senhor vai realizar a sua vontade, independente da minha. Uma das coisas que a Bíblia relata é a soberania de Deus. É um Deus soberano sobre todas as coisas. Aqui está um Deus soberano, que apesar de Jonas, Deus fala: eu vou cumprir o meu propósito.
Embora você não queira, eu vou cumprir o meu propósito. E aqui nós observamos que Deus age diferente de Jonas. Olha o que a palavra do Senhor nos fala. Os homens de Nínive creram em Deus. Eles se converteram, eles se dobraram. Olha o que a palavra do Senhor fala. Eles creram em Deus, declararam um jejum, abandonaram o mau caminho, abandonaram a violência que planejava contra os outros. Versículo 8. Irmãos, algumas pessoas até dizem que o que aconteceu aqui não foi um avivamento completo. Porque os ninivitas, eles não firmaram a sua aliança com Deus. Aqui tem um relato no livro de Timothy Keller, que ele fala assim: embora o texto diga que o povo de Nínive creu em Deus, não há indicação de que os ninivitas tenham entrado em um relacionamento de aliança com Deus de Israel. Alguns estudiosos falam que eles não abandonaram os ídolos. Nem ofereceu sacrifício, nem praticou a circuncisão, que era um sinal de aliança com Deus. Mas houve uma transformação social. Houve uma transformação, mas não houve um retorno permanente a Deus. E aqui eu aprendo o seguinte: às vezes nós achamos que a nossa nação, pelo fato de ter um presidente, nós falamos muitas vezes, olha, a nação tem pessoas evangélicas lá, a gente fala assim, agora a nossa nação está passando por um avivamento, a nação brasileira está passando por um avivamento, glória a Deus. Eu posso até dizer para você que nós temos uma manifestação de Deus na nossa nação, mas ainda não é um avivamento pleno. Tem um livro, A Senda do Calvário, pastor Roy Ession, ele fala que existem as marcas de um avivamento. Quais são as marcas de um avivamento? Uma nova convicção de pecado entre os salvos, uma nova visão da cruz e de Jesus, uma nova disposição para o quebrantamento e arrependimento, confissão e restituição, uma experiência viva com o sangue de Cristo na limpeza, restauração e cura de tudo que o pecado arruinou. Então, quando há um avivamento, há uma mudança completa, há uma mudança no aspecto espiritual, mas há uma mudança também no aspecto social. Quando nós estudamos a história dos avivamentos, por exemplo, teve um avivamento em 1904, no país de Gales, e nesse avivamento, Deus usa Evan Roberts, um jovem de 26 anos. Ele chega na igreja e vê lá o seu pastor com a boca no pó, orando, dizendo: Senhor, faz de novo. Aquele pastor, já velho, estava ali
dizendo: Deus, faz de novo. Senhor, faz de novo, aquele avivamento, faz de novo. Nessa época, a situação era tão difícil. A situação era tão difícil que era comum encontrar pessoas embriagadas nas ruas. Dizem que no final de semana era difícil até andar nas ruas. O tanto de gente embriagadas, crianças embriagadas, prostíbulos. A nação, a cidade estava mergulhada em pecado. Era comum o sacerdote sair do culto e ser encontrado na sarjeta embriagado. Era comum encontrar jovens depois do culto na sarjeta embriagado. E aí, esse jovem resolveu chamar. Falou assim: pastor, eu posso fazer uma reunião de oração? O pastor falou assim: meu filho, ninguém está vindo. Há uma frieza total. Mas ele disse: pastor, eu posso tentar? E ele fez um apelo. Não conseguiu êxito. E ele falou: pastor, eu posso orar com as crianças? Posso orar com as crianças? E ele começa a orar com as crianças. Ele ora e ele ensinou algumas coisas. Começou a levar aquelas crianças a reconhecer, confessar os seus pecados. Passou um tempo, já não era mais as crianças só. Já tinha jovens, tinha adolescentes. E aquele fogo que foi aceso ali, de repente veio um vento do Espírito, um vento, e assoprou sobre aquelas brasas. Ele começou a reunir 100 pessoas. Em pouco tempo, em todo o principado do país de Gales, já havia mais de 100.000 pessoas sendo impactadas pelo avivamento. Era difícil encontrar um prostíbulo, era difícil encontrar um lugar para beber. As pessoas perderam toda a vontade. Deus atrai essas pessoas para Ele. Pessoas passaram a ser atraídas por Deus, um grande avivamento. Tinha cultos que duravam dias. Tinha cultos que as pessoas tinham que fazer filas quilométricas para terminar um culto e eles entrar para outro culto. E às vezes as pessoas na própria fila, as pessoas eram embriagadas pelo Espírito Santo, começavam a ser visitadas de uma forma tremenda pelo Espírito Santo e confessavam os seus pecados. Tinha uma nova visão da cruz de Cristo. Irmãos, tinha reunião que não tinha grandes pregadores, tinha reunião que Evan Roberts nem estava presente, e o mover do Espírito Santo invadia aquele lugar. Os jornais não tinha mais crime para noticiar, não havia mais notícia de violência.
E eles começaram a escrever sobre o avivamento no país de Gales. E as pessoas, quando pegavam no jornal para ler, eram impactadas pelo Espírito de Deus. Então, como o pastor Hernani Dias Lopes fala, o avivamento é volta para Deus, é a busca pela santidade. Avivamento é a evangelização regadas por lágrimas. Eu me lembro de um testemunho. Um jovem chegou para evangelizar, bateu na porta. A mulher abriu, quando viu que era o crente, ela empurrou a porta. E aquele jovem começou a chorar. Chorou, foi chorando, chorando. E aquela mulher olha pelo olho biônico e vê o rapaz chorando. Domingo, aquela mulher estava na igreja. Levantou a mão, entregou a sua vida a Cristo. E ela falou assim: pastor, eu expulsei um jovem da minha casa. Mas ele continuou ali na porta, chorando, derramando lágrimas, orando pela minha vida. E é exatamente isso que o pastor Estevão Hernani fala. Quando você vive um avivamento, você começa a evangelizar com lágrimas. Você tem um amor pelas almas. Teve uma igreja, a igreja dos moravianos. De repente, o pastor fez um apelo, Júlio, para o missionário. E o pastor passou a ter dificuldade porque 100% da igreja aceitou o chamado. As pessoas iam, irmão, sem nada, sem sustento. Eles iam para o campo missionário. Teve moravianos que eles se ofereciam para ir para lugares que ninguém podia entrar, em prisões, em outros lugares, irmãos, tão difícil, eles iam. Aí tem a história de um que ele chega para o pastor e fala assim: pastor, eu quero ir para a obra missionária. Deus apareceu para mim, Jesus apareceu e falou para me pregar para tal povo. Aí o pastor falou assim: ó, a gente não tem sustento, não tem alguém para ir com você. E ele falou assim: eu preciso só de um sapato. Aí o pastor falou assim: tá bom, então amanhã eu vou passar na sua casa e vou deixar o sapato. Aí, quando o pastor chega lá, não encontra esse irmão. Perguntou aos vizinhos, falou assim: não, ele saiu. Aí ele deixou um bilhete dizendo assim: pastor, passei a noite toda chorando. Não aguentei esperar. Eu vou sem sapato mesmo. E uma coisa incrível que houve entre esses povos, os pigmeus, houve um grande mover de Deus, pessoas se convertendo, e as pessoas queriam saber como é que esse povo se converteu. E aí descobriram que
foi esse irmão que esteve lá. Não se sabe nem o nome desse irmão. Ele foi lá por amor àquelas almas. Então, irmãos, avivamento é quando você começa a evangelizar com lágrimas. É quando você vê uns bancos vazios, você não fala assim, Deus, por que os irmãos não vieram? Mas você fala assim, Deus, eu tenho a oportunidade agora de trazer vidas para essa igreja. E aí, quando você começa a orar pelas pessoas, você derrama lágrimas. Você não faz como Jonas, que foi pregar, não derrama uma única lágrima. Não chora pelos ninivitas. Então, o avivamento é exatamente isso. É o fogo do céu. É quando o fogo de Deus cai sobre o altar. Os pecadores caem de joelho. Quando a igreja perde o fogo de Deus, os pecadores perecem no inferno. Ô irmãos, leia a história dos avivamentos. Não é emocionalismo, não é oba-oba, não é movimento, é quebrantamento, é confissão de pecado. É o fogo no altar. Não é aquele fogo que você chega num culto e você fala assim, olha que culto maravilhoso. Aí na semana seguinte você some. Não é aquele fogo que dura apenas um dia. Mas é aquela palavra, o fogo arderá sobre o altar continuamente e não se apagará. Uma certa vez, perguntaram um ateu entra na igreja, e alguém pergunta a ele, por que você entrou aqui? Ele falou assim, eu estou ouvindo fogo nessa igreja. É a primeira vez que eu vejo o fogo de Deus. Meus irmãos, isso é avivamento. E a palavra do Senhor, ela fala que haverá um grande avivamento ainda na face da terra. O Senhor fala lá em Joel que Ele vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Que as pessoas terão fome, não de pão, mas da palavra. Terão sede, não de água, mas de Deus. Oh, irmãos, nos dias que vão anteceder a volta de Cristo, o Senhor vai abreviar esses dias. Vai ter muita sede de Deus. Se prepare. Se prepare, é Deus preparando a sua noiva, preparando a sua igreja. Por mais que nós ouçamos as notícias que o mundo vai de mal a pior. É claro, se você for ficar aqui, vai de mal a pior. Mas o destino da igreja de Cristo é glorioso. É glorioso. Então, meus queridos, nós precisamos desse avivamento. Esse mover de Deus que desceu lá no Pentecostes. Quando a mensagem de Pedro demorou lá uns 3 minutos, e se converteram
3.000, depois 5.000 pessoas. Aleluia! Atos 2:37 fala que as pessoas, o coração deles foram tocados, e eles chegam tremendo, dizendo: o que faremos, meus irmãos? O coração daquela multidão foi tocado, e eles começaram a sentir Deus, e dizendo: o que faremos? E aí, Pedro fala assim: arrependei-vos. Ele não fez festa. Ele não falou: está tudo bem, fique do jeito que você está. Mas ele diz: arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vida transformada. Vidas tendo seus pecados perdoados. Ai, irmãos, as pessoas que estavam ali no Pentecoste falaram: eles estão embriagados. Eles não estavam embriagados com vinho. Eles estavam embriagados do Espírito Santo. Embriagados do Espírito Santo. E agora, eles não iam ficar no cenáculo trancado. Mas o Senhor disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Aqueles irmãos cheios do Espírito Santo abriram as portas do cenáculo, tiraram as trancas e foram, marcharam contra as portas do inferno. O avivamento faz isso. O avivamento faz você sair. Você não quer ficar em casa mais. É por isso que nós precisamos de um avivamento. Se não houver um mover de Deus na vida da igreja, a gente não consegue. O pastor não consegue, irmão. O presbitério não consegue. Porque se não houver um avivamento, o nosso apelo será em vão. Não adianta você mandar mensagem, você mandar vídeo, você implorar para as pessoas: por favor, vem na igreja. E aí, eu entendo que nós precisamos desse mover do Espírito Santo. Eu estou falando com Deus: Deus, traz esse mover. Porque quando as pessoas são impactadas, elas precisam ter exatamente isso, uma nova convicção de pecado, uma nova visão da cruz de Cristo. As pessoas precisam ter uma nova disposição para o quebrantamento. Se arrepender. Hoje nós lidamos com pessoas tão mimadas, tão melindrosas. Olha o que Deus fez em Nínive. As pessoas se quebrantaram. E o rei fez um decreto que
todos deveriam jejuar, até mesmo os animais. Eles ficaram ali na cinza e vestiram de pano de saco. Abandonaram a violência. É claro que não houve um pleno avivamento, porque eles não voltaram, não abandonaram muitos deuses. Mas já houve um grande mover. Nós precisamos de pessoas que orem por avivamento. E eu vou falar com você, o avivamento vem exatamente quando tudo está ruim. O avivamento nesses países, eu citei o país de Gales, mas veio quando tudo estava ruim. Porque o avivamento é uma ação exclusiva de Deus. É um mover de Deus. Sabe, não tem celebridade, não tem um cantor gospel, não tem um pregador famoso, não é isso. É um mover exclusivo de Deus. Ô irmãos, eu desejo isso. E eu tenho falado com Deus a começar de mim. Porque essa chama, ela não pega em todos ao mesmo tempo, ela começa uma pequena chama. Tem um país que uma criança de 6 anos, ela vem na frente, pega o microfone e fala: Jesus, eu te amo. Naquela noite, as pessoas nos bancos começaram a ser impactadas, chorar, confessar os seus pecados. Não queria voltar para casa. Passou a ter uma visão clara da glória de Deus. Tem outro avivamento, que alguém pegou um cartaz e colocou lá no seu prédio: se você quer orar por um avivamento, ore, entre e ore comigo. E ele foi orando a Deus: Senhor, faz de novo, faz da mesma forma que o Senhor fez no país de Gales, faz da mesma forma que o Senhor fez na Coreia do Sul, faz, Senhor, da mesma coisa que o Senhor fez nas Ilhas Fiji. Faz de novo, faz de novo, faz de novo, Deus. E ele orou durante meses, sozinho, orando. De repente, entra uma pessoa, vai orando, entra 2 pessoas, de repente aquele fogo, aquela chama se expandiu na Irlanda do Norte. A nação foi impactada pelo poder de Deus. Nós precisamos de um avivamento na nossa nação. Irmãos, a nossa esperança não está na política. A nossa esperança não está nesse governo. Não. O que nós precisamos, o que vai tirar a igreja do vale de ossos secos, é exatamente um avivamento, um mover de Deus. Oh, tem alguns lugares que está acontecendo uma coisa misteriosa. Na África, tem alguns bruxos que estão se convertendo sem nunca ouvir falar de Jesus. Aí, as pessoas começaram a ter visão de um homem
com um livro nas mãos e se apresentando como Jesus. Olha o que Deus está fazendo, irmãos. E quando os pastores chegaram nesse lugar e viram que realmente há uma manifestação de Deus na vida daquela tribo, era Jesus se apresentando para ele da mesma forma que se apresentou para Paulo. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, Deus tem colocado sobre você uma mensagem. Assim como insistiu com Jonas, Deus está insistindo com você, dizendo: vá lá, pregue. Vai lá, fale. Deixa que o milagre eu faço. Assim como ele fez no coração daquela nação. Até o rei desce do trono. Não é um político falar apenas em nome de Deus. Até o rei desce do trono. Pó e cinza. Vestido de saco. Nínive, que se orgulhava por ser uma nação assassina, agora fala: vamos deixar a violência. Vamos abandonar o mau caminho. Vamos. E eu quero orar com você. Eu quero orar o seu coração. Eu sei que está desafiador nesse tempo. Mas esse tempo, irmãos, como eu falei com vocês, nós precisamos trilhar o caminho da oração. Eu aprendi o seguinte: se você não tiver vontade de orar, ore até você ter vontade. Se você quiser afugentar a gente, é só chamar ele para orar. Quando você encontrar uma igreja abarrotada no culto de oração, você pode saber que ali está sendo preparado um caminho para o avivamento. E a oração é exatamente isso. Você vai entrando no lugar santíssimo e quando você chega ali na sala do trono, você é tomado pela presença de Deus, você não quer sair mais. Vamos orar. Queria que você ficasse em pé nesse momento.